avançar. Pois é. E olha, gente, vou voltar aqui a falar do julgamento que manteve a prisão, né, do Henrique e Felipe Vorcaro, pai e primo, né, de Daniel Vorcaro, porque alguns embates aconteceram. E o ministro André Mendonça afirmou ter sido procurado por um advogado com uma proposta que classificou como delação seletiva, e o ministro André Mendonça disse que rejeitou essa iniciativa. Então, além dos embates, né, do ministro André Mendonça com Gilmar Mendes, tem algumas mensagens importantes e uma delas é sobre essa delação seletiva. Vamos ver. Fazendo justiça não é o advogado que deixou o caso, Juca. Mas me chegou uma proposta por um advogado. Perder o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. Bom, Lula, é importante que ele não tenha conhecimento do nome, né, de quem seria delatado para tomar essa atitude, né? Penso eu. Não, ele teve conhecimento, porque a pessoa, esse é o problema dessa conversa e dessa revelação do ministro André Mendonça ontem. É claro que ele se manteve do lado correto da força, né, ao não deixar que evoluísse a conversa e ao rechaçar qualquer delação seletiva. E o que era uma delação seletiva nesse momento? Era uma delação que deixasse de fora dois ministros do Supremo que tinham relações com Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, né? Então, a abordagem desse advogado já foi no sentido de dizer: a gente sabe que vocês têm um problema, né? E vamos fazer aqui uma delação que nos contemple como defesa, mas que não deixe mal o Supremo Tribunal Federal. Só que esse foi um erro absoluto, né, de estratégia dessa defesa, né? E o ministro André Mendonça, ao ouvir essa proposta, ele tinha que pedir, primeiro que ele tinha que expulsar o advogado da sala, né? Ele não poderia dar sequência nessa conversa. E ele tinha a obrigação de trazer esse nome aqui, porque esse advogado tinha que ser exposto ao crivo público, né? A jornalista Malu Gaspar, na coluna dela do jornal o Globo, traz o nome do advogado, que ela diz que foi o Roberto Podval. O Roberto Podval, não por acaso, foi colega de turma de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no Largo São Francisco, aí em São Paulo, né, na Faculdade de Direito da USP. Então, o André Mendonça levantou uma lebre, né, no sentido de trazer à tona a indústria de delações, né, e as delações premiadas são uma indústria dentro do direito. Não por acaso, muitos procuradores da República deixam a carreira para se dedicar à advocacia, né, porque se especializaram em delações premiadas, que chegaram aos píncaros da glória e também da questão negocial durante a Lava Jato. Então, o ministro André Mendonça, mais uma vez, passou um recado, mas nesse caso ele deu um recado pela metade. Ele tinha que mandar investigar o advogado. Pois é. O meu ponto aqui, Chico, foi dele ter conhecimento não de quem seria excluído, mas de quem de fato seria delatado, sabe? Esse foi a interrogação que ficou aqui na minha cabeça. Assim. Ao que tu indica, o advogado leva um cardápio já, né? Quando ele anuncia que é seletivo tem que ter uma seleção ali de vamos preferir entregar quem? Segundo ele nem deixou o advogado falar, né? Então, esse é o ponto para mim, entendeu? Ter conhecimento e topar ou não
é uma coisa. Não ouvir e não topar é outra. É bem diferente. Mas o recado em relação aos ministros do Supremo, ele entendeu. Sim. Totalmente, Né? sim, totalmente. Como o Lula nos... Ele entendeu e passou à frente. Ele entendeu e passou à frente. Exato. Pois é. Olha, eu vou trazer mais uma, porque a proposta de delação premiada, negada pela PF e também pela PGR, em que relata o suposto pagamento de propina ao grupo político do ex-governador Cláudio Castro, Daniel Vorcaro cita outra liderança política, o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda. A apuração é de Bela Megali, do jornal O Globo. O dono do Banco Master aponta Rueda como nome que resolvia questões ligadas ao Rio Previdência, o fundo responsável pelos pagamentos de aposentadorias e pensões de servidores do governo fluminense. Segundo a PF, o Castro operou politicamente para viabilizar transferências suspeitas do Rio Previdência para o Banco Master, no montante de quase 3 bilhões de reais e 700 milhões. O banqueiro aponta também o presidente da União Brasil como um dos responsáveis pela indicação da antiga diretoria do Rio Previdência. O ex-presidente do fundo, o Davis Marcon Antunes, disse à PF que a proposta de investir 970 milhões de reais em letras financeiras do Master foi feita pelo então diretor de investimentos, o Euchério Lerner Rodrigues. A indicação de Rodrigues é atribuída a Rueda. Procurado, Rueda não retornou aos contatos. Luiz Costa Pinto. Pois é, enfim, o Rueda está surgindo nesse cenário. O Rueda, como foi dito nas denúncias do Mauro Matosinhos aqui no ICL lá atrás, sempre foi o sócio, né, dos voos riquíssimos, né, naquela Transportes Aéreo Piracicaba, junto com Ciro Nogueira. Rueda e Ciro Nogueira copresidem a Federação União Progressista, unindo o PP do Ciro Nogueira à União Brasil do Rueda. O Rueda é pernambucano, teve toda a vida profissional dele vivida no Recife, era uma espécie de filho de criação do criador do PSL, que cedeu o PSL ao Bolsonaro em 2018, mas nunca tinha disputado o mandato eletivo. Aí, no ano passado, vejam bem, não por acaso, ele transfere o domicílio eleitoral dele para o Rio de Janeiro, para disputar, como ele pretende ainda, acho que não vai conseguir, para disputar a primeira eleição dele pelo Rio de Janeiro, né? Ele fez um acordo com o Cláudio Castro que daria bases eleitorais para ele. E quem estava pagando por isso era o Fundo de Previdência do Rio de Janeiro, o Fundo de Previdência de muitos municípios do Rio de Janeiro, né? E as expensas do Banco Master. O Banco Master bancando essa operação, que dava lucro para ele na outra ponta. E aí, não por acaso, o Antônio Rueda registra o nome político dele, Tony Rueda. Vem cá, nada mais mafioso do que o Tony Rueda, né, se transferindo de Pernambuco para o Rio de Janeiro, agora sendo exposto na relação financeira dele com o Banco Master. Vocês querem comentar sobre esse tema? Porque depois eu quero falar sobre a arma do Bolsonaro. Opa! Não, completamente. O Lula deu a ficha desse rapaz. É um rapaz que fica muito rico com a advocacia, né? Assim como ele alcança, ele tem uma fortuna hoje assim incalculável, conhecido em Pernambuco por essa riqueza toda, e que consegue, ele vira um astro da política nacional, dos acordos, né, em pouquíssimo tempo. Aí de carona com o Luciano Bivar, que era o padrinho político dele. Ele briga com o Bivar ao ponto de de acusar o Bivar de tocar fogo na casa dele, uma casa de praia no litoral pernambucano. Então surge daí essa figura. Não, e lembrando que esse não é a única treta que o Rueda está envolvido, né? Porque na história dos combustíveis ali também, tem uma tentativa do primo
e do Beto Louco, na delação deles o nome do Rueda aparece também, ou seja, né, o Rueda é um pouco ali, aparentemente, né, obviamente que todos eles têm o direito de defesa, mas Rueda e Ciro Nogueira, eles têm um pezinho ali em todas as operações que estão acontecendo e que já aconteceram nos últimos tempos, né, é impressionante. São os reis do rolo. Exatamente. Tony Soprano Rueda. Mais conhecido. Toninho Rueda. Tony Soprano Rueda, porque, pô, escolheu esse nome, acho que foi bem a gosto ali.